Você acredita que tem livre-arbítrio porque consegue escolher. Mas será que isso é a medida do livre-arbítrio? Dizer sim a impulsos, desejos e emoções que surgem é livre-arbítrio? Será que o livre-arbítrio se mede pelos sims ou pelos nãos que você é capaz de sustentar? Qual é o tamanho do seu livre-arbítrio? Vamos falar disso neste vídeo. Eu sou André Zenúcio, psicólogo, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, formador de professores de yoga e de meditação, e aqui nós falamos sobre a mente, sobre o ego, sobre as emoções, seu gerenciamento, seu aprimoramento e sua transcendência. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer escolhas, mas fazer escolhas é sinônimo de livre-arbítrio? Por exemplo, você decide fazer um regime e no dia seguinte, em alguma reunião de amigos, aparece um bolo delicioso, aquele que você mais gosta. Se você come, você está fazendo isso porque tem livre-arbítrio ou você teria livre-arbítrio se você não comesse? O que define o livre-arbítrio? É livre realmente quando você é criticado e responde de uma maneira agressiva ou se deprime? Isso está sendo um ato de livre-arbítrio ou está sendo uma simples reação? Você chama de livre-arbítrio uma escolha que você pensou, analisou, escolheu, consciente, deliberadamente, ou livre-arbítrio é uma palavra que usamos para simplesmente esconder o fato de que estamos sendo movidos por instintos, por impulsos, por condicionamentos, pela nossa própria história de vida passada? Então, podemos também dizer que livre-arbítrio depende, tem menorzinhos e maiorzinhos. Se eu não sou capaz de me negar a fazer o que os meus instintos, impulsos, desejos e condicionamentos exigem, em que me diferencio eu de um animal? Compreende? Compreende por que eu digo no começo desse vídeo que o livre-arbítrio está muito mais relacionado com a sua capacidade de dizer não do que com o seu hábito de dizer sim? Você tem um desejo. Se você diz sim, tudo funcionou de maneira praticamente automática. Quando você diz não, aí você sente o impulso, sente o condicionamento e você se desassocia dele. Você gera uma desidentificação desse impulso. Isso tem um valor espiritual enorme, porque você começa a ver que você não é um impulso. Compreende? Por que em todas as tradições espirituais, seja um monge jejuando, um yogi observando a respiração, um estoico praticando austeridades diversas, por que há um valor tão grande pela superação dos impulsos e dos condicionamentos? Porque é ali que surge o autoconhecimento. Você vê que o impulso vem e vai, é externo a você. E você não apenas percebe isso, como treina de não se deixar manipular por ele. Veja que coisa curiosa. Aqui no mundo externo, a escravidão praticamente desapareceu. Você acharia ridículo, absurdo, ter que se sujeitar à vontade de uma outra pessoa. Se tornar escravo de uma outra pessoa, mas escravo dos impulsos, escravos dos condicionamentos, escravos do passado, escravo da sua própria história de vida, isso aí, a gente se revolta com a mesma intensidade? Por que eu não posso escolher meu caminho, meu agir, meu sentir livremente? Por que eu tenho que ficar preso à minha história de vida, ao meu passado, aos meus instintos? Isso é livre-arbítrio? Então veja. Nós temos livre-arbítrio, mas ele pode se desenvolver. Como? Como tudo nesse mundo, com prática. E como a gente desenvolve o livre-arbítrio? Como outras coisas nesse mundo, através do treino. E nesse sentido, nós temos no modelo do yoga um exemplo maravilhoso de desenvolvimento inteligente, gradual, suave, mais eficiente do livre-arbítrio. Nos exercícios de yoga, você fica numa postura por um certo tempo,
Surge a vontade de desfazer a postura e você não desfaz. Surge a vontade de se movimentar e você não se mexe. Ou seja, você está criando impulsos durante uma prática simplesmente para treinar de não atender a esses impulsos. Você faz um exercício respiratório, prende um pouquinho o ar, não demasiado, mas prende um pouquinho. Aí, o condicionamento habitual, os padrões psicofísicos vão estimular a respiração para ocorrer de novo e você diz, não, ainda não. Você detém, protela o movimento automático. Compreende? Quando você pega outros caminhos espirituais, quando você fala de ter uma vida ética, de ter uma conduta caridosa e outras coisas muito interessantes, você, ao fazer isso, ao se comprometer com isso, ou ao se comprometer com qualquer outra disciplina espiritual, seja meditar diariamente, rezar diariamente, você vai ter que confrontar condicionamentos contrários. Até esse momento você não fazia essas coisas, então, quando você tenta fazer essas coisas, você vai sentir preguiça, você vai esquecer, você vai se sentir inquieto, você não vai se sentir à vontade, você vai querer desistir. Tudo isso nada mais é do que o conjunto de condicionamentos, hábitos e vícios do passado tentando impor sua força sobre você. E para que isso serve? Para você desenvolver o livre-arbítrio. Compreende? Você precisa confrontar os impulsos, precisa confrontar os condicionamentos para poder desenvolver o livre-arbítrio. O seu grau de liberdade é proporcional ao quanto você consegue dizer não consistentemente a essas coisas. Mas que fique claro, o objetivo não é dizer não a tudo. O objetivo não é dizer não a qualquer tipo de situação agradável, a qualquer prazer. Não estamos falando disso. Estamos falando de um treino para desenvolver a capacidade de escolher livremente e de impor a nossa vontade sobre o corpo, sobre a mente, sobre a história de vida, sobre os hábitos, sobre os vícios. Então, a gente pode treinar isso de maneira consistente no decorrer do tempo, de maneira suave. Por exemplo, quando você sente um impulso, você diz, ok, mas só daqui a 1 minuto. Deu vontade de responder, você faz 5 respirações profundas antes de responder. Você vai criar um novo cérebro, um cérebro que é capaz de deter a resposta automática, compulsiva, de deter a reação. E nesse espaço em que você detém a reação, você vai ter tempo de trazer à tona a lucidez com a qual você fará melhores escolhas para a sua vida. E mais importante do que isso, você se perceberá como diferente dos impulsos, diferente dos desejos, diferente dos condicionamentos, diferente dos hábitos. Você é algo diferente de tudo isso. E aí começa uma indagação mais profunda a respeito de quem eu sou. Porque eu achei que eu era meu desejo. Mas agora eu digo, não vou comer mais o bolo de chocolate. O desejo vem, mas eu decidi que não quero comer o bolo de chocolate, o bolo do que seja. Mas o desejo vem, então de onde que ele vem? O algoritmo da minha mente está ultrapassado, porque agora eu o modifiquei e falei, não quero comer bolo. Mas vem a lembrança, vem um impulso intenso, vem um hábito, vem até mesmo o conceito de que eu sou uma pessoa que gosta de comer bolo, então tenho que transformar até minha própria identidade a partir disso. Então, tudo se torna possível de transformar. Mas se tudo se transforma, eu tenho que ser algo diferente de tudo isso que muda o tempo inteiro. Por que eu tenho que ser algo diferente? Porque se eu fosse isso que mudou, na hora que mudou e desapareceu, eu teria desaparecido junto. Então, protelando algumas respostas, protelando algumas reações, eventualmente negando completamente algumas. Por exemplo, tem um monte de impulsos prejudiciais à sua saúde, ao seu bem-estar emocional, relacional, ao seu bem-estar em termos de saúde. Tem muito para você exercitar. Então veja, você ganha livre-arbítrio, você ganha autoconsciência. Os lucros são enormes. Só por protelar
alguns instantes, alguns minutos, alguns dias, algumas coisas. Sair do automático, sair da resposta condicionada. Você sabe que em você há possibilidades extraordinárias de ter uma vida maravilhosa. E você sabe também que tudo isso fica embaixo de um monte de respostas reativas, automáticas, ultrapassadas, velhas. Parece que é muita coisa, parece que não vai dar para mudar. Dá para mudar um pouquinho. Dá para mudar um pouquinho de cada vez. Não dá para levantar 100 quilos de uma vez. Mas se você começa a fazer musculação e levanta um pouquinho, depois um pouquinho mais, eventualmente você será capaz de levantar os 100 quilos. Aqui é a mesma coisa. Desenvolver os músculos mentais e emocionais que preservam e desenvolvem seu livre-arbítrio é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Talvez você sinta que seu livre-arbítrio está pequeno, mas não é importante isso. O importante é que você se comprometa com o desenvolvimento do livre-arbítrio. E é fácil fazer isso. É só dizer não a tudo aquilo que é prejudicial para você. E dizer sim, disciplinadamente, a tudo aquilo que é benéfico para você. Dessa forma, vai mudar tudo na sua vida para melhor. E falando de mudança, dessas mudanças de atitude, de comportamento, de emoção, de pensamento, que nos leva a questionar se tudo muda, o que realmente eu sou. Vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa ideia no próximo vídeo. Espero você por lá.